Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Tenda Cigana, com a terapeuta holística e professora Rose de Souza. Oferecimento, Colégio Estudar em Casa, cursos virtuais de Umbanda, Candomblé e Holístico. Acesse www.estudaremcasa.com.br. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Toques de Aruanda. Vamos começar mais um Tenda Cigana e hoje com esse dia muito especial para todas as pessoas. Esse Dia dos Namorados que é comemorado aqui no Brasil, porque nos outros países é comemorado em outras datas. Mas o importante é que vocês conheçam um pouquinho do quê? De como é o namoro e o casamento para os ciganos. Então, aproveitando esse link, aproveitando toda essa harmonia que nós temos hoje, vamos falar do namoro e o casamento para os ciganos, como é o procedimento. Então eu explico hoje um pouquinho para vocês como os ciganos procedem. Eles namoram? Eles podem ali se casar? Como é que é essa história toda? Eu conto para vocês agora no programa Tenda Cigana. Mas antes disso, nós sempre reverenciamos e agradecemos o nosso Pai Maior por estar conosco, nos dar a oportunidade de estarmos aqui, essa oportunidade de estarmos falando sobre um povo, estarmos aqui mostrando seus costumes, hábitos e formas de seguir a sua vida. Todos os caminhos sempre estão certos e esse Pai Maior acolhe todos os seus filhos no seu seio amado, nos mostrando que as diferenças são só diferenças e que as pessoas são e serão sempre pessoas e não importa como elas sejam, como elas agem ou o que elas façam. São pessoas que têm sentimentos, são pessoas que têm características e são pessoas que seguem a sua maneira de ser e de viver. Nós nos reverenciamos diante da força dos nossos guias orixás, que sempre derramam do seu verbo, do seu amor e do seu carinho sobre nós, nos iluminando na nossa jornada aí, que é tão longa, mas que nos dá força sempre para continuarmos. Aos nossos guardiões e guardiãs, que nos guardam dos ataques provenientes do negativismo existente e nos auxiliam nessa caminhada. E esse povo cigano, que a cada dia nos ensina que dá para fazer diferente, dá para ter um caminho diferente e fazermos também escolhas diferentes e não virmos aí a fazer discriminações. Nos ensinam que todos os problemas são passageiros e o que é importante é trazer sempre Cristo dentro do seu coração e levarmos amor, paz e prosperidade pelos caminhos da vida. Está aberto o Tenda Cigana, hoje no Dia dos Namorados, né? Trazendo todo esse amor e esse carinho para vocês. Mas antes disso, boa tarde, seu Alan Barbieri. Vamos falar hoje dos ciganos no Dia dos Namorados? Boa tarde, professora Rose. Claro, não podia cair num dia melhor, né? Tem tudo a ver com... Não. Tudo a ver com o programa, porque é tão diferente para os ciganos dos nossos hábitos ocidentais, mas tão diferentes, que, né, às vezes alguns vão falar, nossa, é tão antiquado, outros vão falar assim, será que a maneira deles está certa? Outros vão pensar, é uma maneira. Mas o importante é que eles seguem até hoje alguns dos costumes, muitos dos costumes, claro, que já mudaram, mas muitos deles ainda estão preservados, e é isso que nós vamos contar, né, para vocês, de como é isso, como acontece e tudo mais, né. Então, o namoro, quando assim, lá no iniciozão mesmo, o namoro para os ciganos, assim, né, quando eles começavam a namorar, não podiam se falar, às vezes era uma pessoa que levava ali um recado para a outra, né, porque afinal de contas, o rapaz que escolhia ali a moça, então ela sabia que era ali uma pretendida da outra pessoa, então começava-se ali, né, o que eles chamam de namorar com os olhos. Sim. Né? Então só trocava olhares, só olhares. Então é isso que eles chamam de namorar com os olhos. O primeiro contato que a noiva tinha realmente, a namorada tinha com o rapaz, era na cerimônia de noivado. Mas a data de casamento já estava acertada, quando foi acertado com as famílias, ali que eles iam namorar e se casar. E tudo é um processo muito rápido. Então a noiva tem assim um contato mais perto com o seu noivo no dia do noivado, né, que tem uma festa, claro, né, porque eles celebram tudo, né, então eles colocam ali
o noivado, e a noiva ganha um colar de moedas, que chama-se queparca. Esse costume prevalece até hoje, tá? Quando a noiva cigana ela ganha ali este colar, tá? Que é uma corrente com moedas, e que, segundo a tradição, quanto mais ela usar, mais depressa ela se casa. Olha! Então assim, isso eu ainda não tinha, né, falado para vocês, né? Então, dentro da tradição tem isso, tá? Ela ganha esse colar, contém moedas aí, né, que é o símbolo do noivado, que ela é uma pessoa que está noiva, que ela está comprometida, né? E esse costume se mantém. Sim. Tá? Hoje, o que não se mantém é o seguinte, né? As pessoas ainda, assim, estão um pouco mais, alguns clãs estão um pouco mais flexíveis, as pessoas podem, vamos dizer assim, escolher o seu namorado e a sua namorada. Mas antes não. Antes, quem escolhia eram os pais, né? E a noiva, né? A moça, ela só tinha, assim, um contato mais perto, vamos dizer assim, no dia do seu noivado, quando ela ganha esse colar, que é um colar de moedas, simbolizando aí que ela está noiva. Olha, que interessante. Bastante, bastante. Outra coisa que é hiper interessante é o seguinte: se a família da noiva vai conversar com a família do noivo, ali vai conversar, porque a menina talvez olhou o rapaz, teve um interesse, a família, este rapaz, se ele não tiver comprometido com ninguém, ele não pode, vamos dizer assim, negar o pedido de casamento. Agora, as moças podem negar o pedido de casamento. Se um rapaz se interessa por uma moça e o pai dele vai falar com aquela família, e quando a família conversa com a moça, se ela falar que não, por algum motivo tal, ela pode recusar. Não muito, né? Não muito, mas ela pode recusar. Ela tem esse direito, mas os pais que se esquecem, né? Não, tá? Hoje está um pouquinho mais flexível, hoje, né, já se tem um contato um pouco maior, mas essa tradição de dar o colar de ouro com as moedas, né, que é uma corrente de ouro com moedas, simbolizando que ela está noiva, se mantém até hoje. Nossa, que interessante. Exatamente, e eles acreditam, tá? Que quanto mais essa noiva usar, mais cedo ocorrerá o casamento, né? Sim. Então, né, é muito bacana. Então, hoje com essa abertura um pouco mais, que os rapazes têm de escolher as suas noivas, né, ainda dentro, né, vamos dizer assim, da cultura cigana, um cigano somente se casando com uma cigana, hoje o rapaz pode afirmar para a família dele, tá, ele pode falar que essa moça, ela é honesta, que ela é bonita, que ela é trabalhadora, até porque a mulher cigana trabalha muito, 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 e quando ela se casa, ela vai viver com a família do noivo. É só o filho mais novo que fica com a família, vamos dizer assim, com a família dele, né? Que aí ele tem que manter todo o sustento, ele tem que fazer, mas é só o mais novo que traz ali uma certa responsabilidade. Os outros filhos, conforme vão se casando, somente as mulheres, elas passam a fazer parte da família do noivo. Então, ela ali, quando ela se casa, ela vai morar com a família do noivo. Nossa. E elas trabalham muito, claro. Eles vão trabalhar e vão fazer. A mulher cigana trabalha muito, muito mesmo, né? É dela a responsabilidade de cuidar dos filhos, da casa, da comida. O homem só fica com a responsabilidade de trabalhar fora e trazer o sustento para dentro de casa e honrar com os compromissos. O que está dentro da casa, o que é da casa, é a mulher cigana que tem que fazer, que tem que colocar e deixar tudo em ordem. Os filhos são a educação, são por conta dela. Então, quando ela vai morar com a sogra, que ela vai morar ali, né, ela passa a ser também aquela colaboradora de ajudar, fazer trabalhos manuais, cuidar da casa, fazer comida, cuidar de crianças. Ela passa a ser realmente uma mega trabalhadora. Então, por isso que ela é colocada aí como honesta, como trabalhadora, principalmente trabalhadora. Sim. Então, isso é muito legal, tá certo, né? E aí,
Quando os pais concordam, todos concordam, né? Começa aí, vamos dizer assim, acontece o namoro, que logo se vai para o noivado, e na sequência aí já se marcam. Geralmente quando se acordam o namoro, as famílias concordam com o namoro, já se marca a data do casamento, viu? Olha, já? Já. Geralmente ali quando vocês vão namorar? Vão. Eles até marcam a data do noivado, porque tem esse simbolismo do colar com moedas, tá? Mas a data de casamento já está marcada. Nossa! Já. Então, isso é uma loucura, né? É uma loucura, né? Uma loucura. Né? Assim, que para nós, você fica assim, mas como é que pode, né? Inconcebível isso, né? Para eles é muito normal. Bacana. Muito, muito, muito normal. E aí, aí tem algumas regras que eles têm que seguir. Então, por exemplo, né? Os noivos, né, não podem sair ou ficar sozinhos, mas sempre estão ali acompanhados por um familiar, um irmão, uma irmã, tios. Eles nunca estão sozinhos. É claro que eles geram ali a oportunidade de ficar 2 segundos sozinho para trocar um beijo, trocar alguma coisa, mas só. Nada além do que isso. Nada, geralmente estão ali sempre muito, muito, muito vigiados. Sério? Sério. Nossa. E isso, quando eu estava passando o seriado, né, o Meu Grande Casamento Cigano, ficava muito claro. Porque as meninas, o Meu Casamento Cigano foi um seriado que passou num canal da TV fechada, né, passou alguns episódios, e passava realmente as meninas, elas sempre saíam assim, nunca uma, duas, não, sempre 3, 4, 5 pessoas, assim, somente as meninas juntas, né, exatamente para evitar que se falasse mal, se falasse ali alguma coisa, porque para uma cigana falar mal dela é uma coisa que para ela é muito ruim. Sim. Ela não gosta de ser mal falada. Então, eles preservam isso. Mas pela vida que já leva, pela forma que acontece o relacionamento, já é mais difícil também ter essas fofocas. Lógico, muito, muito difícil. Eles dificultam, viu? Dificultam muito. E com isso, né, você, né, mas assim, é muito bem aceito, viu? A gente vê que eles levam em bom termo, vamos dizer assim. Levam de uma forma, é melhor, por exemplo, que é notado, até porque, né, isso foi retratado até na TV, é melhor seguir algumas regras do que ver a sua mãe ser mal falada. As meninas, somente as meninas, elas têm assim uma preocupação muito grande, porque quando elas vão para ali a sua núpcias, que eu vou falar sobre isso agora, né, sobre a parte do casamento mesmo, quando elas vão para as núpcias, que elas provam que elas são virgens, as mães, elas são ali consideradas, né, elas vão para são honradas, vamos colocar assim. As mães que conseguiram manter suas filhas virgens dentro da tradição e que entregam para os casamentos, preservando isso, essas mães são honradas, muito honradas. E as filhas, elas realmente se preocupam com isso. Muito, muito, muito. Elas são muito apegadas às mães. Até porque desde pequenas sempre estão com as mães, sempre estão, e as mães que cuidam, as mães que fazem. Então, há uma preocupação muito grande, principalmente da parte das meninas. E elas realmente se preservam. Então, elas não acham ruim de ter gente vigiando, de ter gente por perto. Pelo contrário, é algo que é constante, até porque elas não querem ser faladas mal, elas não querem cair ali como uma pessoa que, vamos dizer assim, facilitou uma situação. Sim, mas também a tradição não se questiona, né? Não, eles não questionam. E acabam vivenciando isso e acabam levando isso aí de bom termo, tá? Mas a preocupação é bastante grande. Então há todo um cuidado. Então é bem bacana isso. Bem, bem bacana. Bacana mesmo. Exato. Bom, quanto ao casamento, tá? O casamento, né, é sempre pago pelos pais do noivo, tá? Sempre. Os pais do noivo que pagam normalmente tudo. Tudo. Até uma taça que tem no ritual do casamento. Tem uma taça que é finíssima, que tem que ser comprada,
Os pais da noiva têm que dar um punhal, assim, um mega punhal cravejado de pedras, assim, para o noivo de presente. A noiva ganha dos pais do noivo uma bandeja, que essa bandeja também tem que ser, assim, de alto valor, e a taça. Essa taça, ela é quebrada durante o casamento. E quantos mais pedaços forem quebrados, mais vida esse casal vai ter junto. Então faz parte até, você vê que é um ritual de quebrar copo, quebrar taça, é um ritual judeu, que os ciganos incorporaram ali no seu ritual também, tá? Isso faz parte. E sempre uma taça de grande valor. De grande valor. Geralmente é um cristal muito fino, geralmente são coisas caras, né? Então, mas tem ali, mas tudo isso, né, é pago pelos pais dos noivos, tá? E ali as despesas do casamento, festa, e geralmente, né, as festas, né, antigamente ia de 3 a 5 dias, hoje vai de 2 a 3 dias a festa do casamento, tá? Antes eram feitos em circos, né, onde eles estavam acampados e as pessoas ficavam em volta, e com isso, claro, né, as pessoas podiam ficar ali. Hoje não, hoje é alugado salões de festas, e é muito bacana porque tem duas festas bem distintas, tá? Antes do casamento e o segundo dia, que é após o casamento, que tem duas ritualísticas aí diferentes. Então isso é bacana de abordar aqui, porque quando traz para o tempo atual, agora, o que acontece no tempo atual, de ter uma festa no salão, tal, tudo mais. Então, os ciganos costumam se casar em igrejas católicas, viu? Normalmente, e a noiva se casa de branco. Sim. Então, assim, é muito parecida aí um pouco com a nossa tradição, tá? A partir dali vem a parte que normalmente as ciganas até hoje reclamam bastante, porque ela fica um pouco exposta, vamos dizer assim, um pouco não, eu acho até bastante, e a gente até entende, né, que é a prova da virginidade, né? Então, os padrinhos dos noivos, quando acaba o casamento, né, os noivos têm que se retirar. Então, hoje eles ficam em quartos de hotéis já reservados para fazer. Então, os padrinhos e as madrinhas, eles esperam os noivos irem para esse quarto e depois que é permitido, eles entram dentro do quarto para ver as provas de que a menina era virgem ou não. E se não teve ali ninguém, vamos dizer assim, trapaceando. Entendi. No lençol você diz, né? É o lençol, exatamente, a mancha no lençol. Então, assim, é um pouco invasivo, né? Muito invasivo. E até hoje elas reclamam. Até hoje isso não é tão aceito. Não, eu acho que por ninguém. Eu não acho que por ninguém. Se nós mulheres colocarmos no lugar dela, é bastante duro. Porque, assim, nem toda mulher sangra. E aí, né? E aí isso vira o quê? Um tabu, né? Então é bastante difícil isso, né? Bastante, porque nem toda mulher sangra. E agora? Como é que faz? Então é uma situação bastante complicada, né? Bem complicada mesmo. Bem complicada. Então tem que rezar para que tudo dê certo. Vamos rezar. E aí, outra curiosidade que acontece no segundo dia é que a cigana, tá? Ela veste agora um vestido vermelho no segundo dia da festa, mostrando que ela é uma mulher casada, tá? E que aqui na nossa tradição nós cortamos a gravata do noivo. Sim. E pagamos por isso, certo? Assim, damos um dote em dinheiro durante a festa, certo? Sim. Para as ciganas, não. A cigana, ela fica à porta, recebendo as pessoas, lavando a mão das pessoas com água, com pétalas de rosa, e ela recebe dinheiro por isso. Olha. Isso, é bem legal essa parte aí, né? Então, né, é bem bacana. E ainda, no salão, tem lá o nome deles, no primeiro dia, né, da festa, tem o nome deles, é pendurado, né, assim, todos os adereços, com bandeiras com o nome deles, simbolizando ali que eles eram solteiros, né? E depois que eles se casam, isso muda também, né? Mas assim, são 2 dias de festa, comida, e a cigana que muda aí. Ao primeiro dia ela está de roupa branca, mostrando que ela é uma mulher que ela é pura, que ela está casta, e no segundo dia ela mostra com o vestido vermelho que ela vai para uma segunda parte da tradição.
E ela recebe as pessoas lavando as mãos e ela recebe dinheiro por isso. Nossa, que incrível, muito bom, muito bacana também. Isso, então assim, é outra forma, né, de ver as coisas, né, é outra forma, né, de colocar ali, né, as coisas que eu achei bastante bacana mesmo, as mãos das pessoas serem lavadas para entrar ali, né, é bem legal, eu achei bem legal. E aí eu coloquei hoje para vocês algumas curiosidades, tá? Porque, por exemplo, para nós, né, quando nós vamos pedir alguém em casamento, geralmente isso acontece você com a sua noiva, que vocês estão conversando, olha, estou pensando, o que você acha de nós nos casarmos, tal, tudo mais. Para os ciganos tem uma cerimônia, que é a cerimônia ali, quando vai fazer o pedido de namoro, que se marca a data do casamento, essa cerimônia chama-se cerimônia do pedimento. Olha... Então, tá vendo? Tudo é muito, sempre tem ali rituais que vão demarcando isso. Então, a escolha do noivo, falar com a família, marcar ali a cerimônia, né? Já marca-se a data, nisso já tem um ritual, que é o ritual do pedido, que as famílias se juntam. Então, essa cerimônia chama-se a cerimônia do pedimento, tá? Mas assim, é claro que tem que ter, né, ali algumas coisas que não pode fugir um pouco a nossa regra, né, vamos dizer assim, é o que nós vivemos aqui, né. Então, em muitos ciganos, para antecipar, né, a data de casamento, né, fogem para longe da família. Então, quando isso acontece, eles costumam falar, eles fizeram um fugimento, eles fugiram para antecipar, até porque queriam que as coisas corressem um pouco mais depressa. Então, assim, isso acaba trazendo, claro, algumas consequências desagradáveis, mas existe as duas coisas, sim. Sim. Bacana. Só, uma questão aqui da Elaine, professora, ela diz assim, se eles casam na igreja católica, quem faria o casamento? Um padre mesmo? Um padre. Geralmente, tá? E hoje, tem um documentário na TV Sesc que falou dos ciganos de Alagoas. E em Alagoas tem um padre cigano. E esse padre, ele não mede esforços de ir aonde tem, realizar os casamentos, fazer ali as participações, estar ali presente, fazendo, né? Então, a história desse padre é muito parecida com a do primeiro deputado, né, espanhol cigano, o senhor Juan Dios Heredia, que a mãe dele queria muito uma cigana, né, que fazia parte de Andalucia. Isso já há mais de 50 anos atrás. Essa cigana queria muito que esse filho estudasse, lutou, conseguiu que ele fosse estudar no colégio de padres, e ele conta essa história dele, do seu Dr. Juan, que foi lá e a mãe dele até muitas vezes batia nele, porque ele sacudia ele, porque ele não ia às vezes à aula, porque ele queria jogar bola, que ele queria fazer outras coisas, mas a mãe dele tinha esse desejo que ele estudasse. E ele completa aí os estudos e ele é eleito o primeiro deputado, né, cigano espanhol, né, do Parlamento Espanhol. Seu Dr. Juan né, estava aqui no Brasil este ano, na primeira convenção, no primeiro congresso de ciganos que teve em Brasília, na Faculdade Federal de Brasília, e ele conta essa história, né, para as pessoas, que a mãe dele sacudia-lhe com as alpargatas, e ele conta isso, e é de chorar, porque ele chora bastante, né, como a mãe dele, uma mulher sem nenhum conhecimento, tinha esse desejo, essa cigana tinha esse desejo, e hoje ele está ali à frente do parlamento, né, espanhol, defendendo os direitos dos ciganos. Então, isso é muito bacana, o trabalho do Dr. Juan Dios Heredia. E aqui em Alagoas tem esse padre que também vem de uma família cigana, né, também tem ali as andanças, e com ele, né, a mãe dele desejava também que ele fosse padre, e ele tinha esse desejo também. Então, ele fala o seguinte: eu vou andar tudo que eu tenho que andar aqui junto, quando eu achar que eu vou parar, eu entro para o celibato e vou estudar para, né, ser padre. E é o que ele faz.
né? Ele passa um tempo, ele também tem a oportunidade ali de estudar, junto com os padres, né? Olha, em Alagoas, lá no sertãozão de Alagoas, ele consegue isso, e com isso nós temos aqui no Brasil esse padre cigano que faz aí, nesse sertãozão aí afora, os casamentos de ciganos. Aqui em São Paulo, eu não sei, porque eles devem se casar nas igrejas mesmo, normais, né? Não, acredito que não tenha perguntas, são, né? Até porque os ciganos são católicos, né? A grande maioria são católicos. Então, não teria grandes problemas, não. Mas lá no sertãozão tem um padre cigano. Ah, que legal isso, hein? É muito, muito, muito. Depois, quem tiver oportunidade, busque na TV Sesc, que tem os ciganos. Mas eles são os ciganos que foi feito esse documentário no nosso sertãozão, tá? Onde estão realmente muitos dos ciganos, que até hoje eles são muito importantes para fazer o quê? Essa comercialização. Então eles fazem parte das feiras que tem lá nos interiores, eles levam de uma cidade para outra ainda mantimentos, eles negociam muitas coisas, ainda isso acontece e muito com os ciganos, isso acontece aqui no Brasil. Muito bom mesmo. E é esse padre aí, né, que ele conta um pouco da história dele. Essa mãe dele também, que não tinha estudo nenhum, mas nutria essa vontade que o filho, né, seguisse. Hoje nós temos, sim, somente em Campinas, ciganos e ciganas que são, né, advogados, estudam, têm os seus comércios, né? Hoje os ciganos, eles estão, claro, melhor, principalmente aqui no Brasil, melhor aí, vamos dizer, né, em São Paulo, melhor acomodados, estudando e com as suas casas, né? Então, assim, tem alguma parte da tradição que não foge, claro que não, tá? Então, por exemplo, noivado, ganhar os colares, fazer algumas coisas, 2 dias de festas, isso não mudou. Bacana. Você comentou que em Campinas é a maior comunidade no Brasil. A maior comunidade, e essa comunidade de Campinas, até segundo esse documentário dos ciganos que passou na TV Sesc, é uma comunidade dos ciganos da Turquia. Né? Segundo essa informação, são ciganos de origem da Turquia. Então, outra informação que nós não tínhamos, porque a maioria dos ciganos que nós temos aqui são calons, que são vindos exatamente da Espanha e de Portugal. E aqui em São Paulo nós temos uma das maiores comunidades, né, que é aqui em Campinas, e eles são originários da Turquia. Olha que legal! Porque, né, nós ficamos às vezes assim, por onde os ciganos passaram, tal, tudo mais, e a cada dia nós descobrimos que eles passaram no lugar, fizeram ali uma coisa, deram uma caminhadinha, né, passaram por um lugar, trazem um pouco da tradição, né, e mistura mais um pouquinho, e aí nós vamos vendo, né, todas as diferenças, né, e quando sabemos da onde, esse povo veio da Turquia, não, esse povo veio da Grécia, aquela turma lá veio da França. Então você começa a ver que são ciganos, mostram as suas diferenças, claro, que vem, mas muita coisa continua em comum. Show. Muita coisa. E uma das coisas é o casamento, tá? O namoro, o noivado e o casamento, que tem aí essas 3 fases, vamos falar assim. Elas ocorrem muito depressa, uma para a outra, vamos dizer assim, né? Então, e traz tudo aí, mais uma festa para os ciganos, vamos falar assim. Mais uma festa, e que tem toda essa parte da tradição. Colar, não ficar mais sozinhos, né? E a grande maioria, vamos dizer assim, uma boa parte, segue sim os rituais. Bacana. Viu? Segue sim. Então, é bom para que as pessoas, né, façam isso, vejam isso. E uma coisa que é bastante importante aqui, então, assim, Fale. Até que antes de... Só lembrando que a professora tinha no começo do programa disponibilizado no blog da rádio o texto, né, a matéria deste programa. Então quem quiser baixar, quem quiser copiar ou compartilhar na internet, está disponível, blogdaradio.com.br, tá? Tá, essa matéria já está lá no blog da rádio e, né, como todas as matérias que a gente vai falar, a gente já disponibiliza, né, Alan? Já. Né? Porque assim, essa matéria ela tá legal, porque vocês conhecem um pouco aí dessa história do povo ciganos, mas eu também disponibilizei 3 banhos.
3 simpatias ciganas. Banho de atração, banho para a sorte e prosperidade e, é claro, uma oração para determinar os desejos. Então, assim, hoje, Dia dos Namorados, tá aí. Eu só não aconselho fazer hoje porque estamos na lua minguante, segundo dia da lua minguante. Então, assim, nós íamos falar sobre esse tema. Quem acompanhou o passado, o tema do programa passado, ainda está fazendo os 21 dias, junto com o Japamala. Isso é muito legal. Entra agora aqui a oração para determinar os desejos, mas também eu coloquei banhos, que é claro que todo mundo adora isso, mas o que vocês vão só poder fazer isso, somente o de atração e de sorte e prosperidade, somente quando entrar a lua nova. Então, assim, claro que a gente disponibiliza hoje, né, Alan? Mas só vai poder ser usado na próxima semana. Bacana, mas já está disponibilizado, blogdaradio.com.br. Lógico, até porque eu pedi, né, Alan? Já estão pedindo, por isso que eu tô... Já tá lá, já coloquei. E ó, a oração ela é muito bacana mesmo, que é para determinar os desejos que vocês ali querem, o desejo do coração de vocês. Então vocês podem fazer durante 21 dias, né? Se quiser, no caso, começar na lua nova, é bacana. Prestem atenção aí, porque cigano sempre olha para o céu para saber o que está acontecendo lá antes de começar a fazer alguma coisa. Esse é outro costume cigano, que eles não abrem mão. Não olha para o céu e vê como está o céu. Como é que está a lua? Nova, minguante, cheia? É propício de fazer? Não é? Então, assim, nós estamos falando hoje para não fugir do tema, porque é um dia muito especial. Mas caiu em lua minguante, né? Bacana, realmente. É até bom para quem quiser, assim, limpar o coração para que venha um novo, né? É verdade, é verdade. Então, limpa o coração para que venha o novo. Ó, uma coisa que é diferente com a egrégora do povo cigano, que nós aqui, quando nós vamos, olha, uma situação do casamento não deu certo. Né? Normalmente, há uma conversa entre o esposo e o marido e depois é comunicado para a família que acabou-se aquele casamento, esse casal vai para um divórcio, uma separação, correto? Para os ciganos, isso pode acontecer? Pode sim. Mas antes disso acontecer, para se desfazer um casamento, é preciso reunir as respectivas famílias para haver um acordo. Então, assim, da mesma forma que houve um acordo das famílias para o casamento, tem que haver um acordo das famílias para se desfazer isso. Olha. Então, assim, é muito bacana que às vezes as pessoas, né, pensam que pode não ocorrer, assim, desfazer alguns casamentos? Pode sim, tá? Mas o que acontece aí? Todos participam, né? Então é onde entra o quê? Os mais velhos com seus aconselhamentos, passando ali que as situações, o que estava dando de errado, se pode ali haver um aconselhamento, o que pode ser feito para que esse casal não venha a sofrer a separação. Mas, se por tudo for decidido que vai aí realmente ter essa separação, as famílias têm que chegar num acordo. Senão não tem separação. Olha, quer dizer, se uma família não aceitar de forma nenhuma? Vão ter que chegar num acordo. Vão ter que chegar num acordo, tem que se saber o porquê, tem que se entender o que está se passando. Até para que se tenha o quê? A correção daquilo. Né? Se por tudo não der certo, aí as famílias acabam chegando num acordo. Mas normalmente vai se tentar não se ter essa separação. Um termo que é mais grave, eu acho que mais afeta as pessoas, é a questão da traição. Dentro de uma comunidade cigana, é difícil acontecer, porque desde que todo mundo pense dessa forma, né, nessa questão... É mais difícil, sim, disso acontecer. E se isso acontecer, por exemplo, um homem cigano resolver trair a sua esposa, né, ela reclama para a família do noivo, essa mulher reclama para a família do noivo, e aí ela pode sim chamar a família dela para que ela pode solicitar a separação, mas antes disso vai ser tentar o quê? Se corrigir isso. Sim. Se corrigir isso. Então, assim, sempre tem ali, eles sempre ouvem os mais velhos, eles sempre ouvem o aconselhamento. Então, as pessoas acabam
ouvindo, às vezes pensando melhor, não tendo ali aquela atitude impulsiva de estar fazendo ali, ou às vezes por estar magoada, triste, acaba sendo, usando de toda a sua emoção para resolver as coisas. Não, sempre tem um consenso ali, e dentro desse consenso é que é resolvido as coisas. Bacana. Então, aí, né, olha como é diferente dos nossos namoros, né, completamente, né? Olha como é diferente. Mas, assim, o que eu vejo de tudo isso? Eu vejo de tudo isso que, emocionalmente falando, as pessoas sofrem menos. Claro. Ficam menos expostas, sofrem menos. Sofrem muito menos. Né? Você vê que por se ter todo um trabalho, por se ter toda uma história e regras rígidas, o que acontece ali? As pessoas acabam vivendo, aceitando melhor, elas sabem que muitas das coisas que acontecem são passageiras, então com isso se tem uma maior flexibilidade dessa parte, aos incômodos, claro, que nós mulheres passamos, mas as mulheres ciganas também, elas passam, mas elas aceitam um pouco melhor aquilo que é para elas, o que elas têm para fazer. Elas aceitam e fazem e executam, né? Mas quando isso magoa, elas se dirigem sim para as mais velhas, elas levam sim as coisas e elas dão todo um direcionamento completamente diferente na vida ali, e as coisas andam melhor. Mas emocionalmente falando, eu acho que tem um menor sofrimento. Muito menor. Interessante. E na questão da espiritualidade, vendo, né, o povo cigano na espiritualidade, vamos falar dentro da visão da Carmen, né? Né, diante do que nós vivemos hoje, né? Porque a gente se depara com questões aqui diferentes, né, sobre relacionamento, sobre amor, sobre pessoas que estão sofrendo, estão felizes. Eu vou falar dentro do clã das ciganas do amor. Vamos colocar assim. Dentro do clã das ciganas do amor, até porque Carmen trabalha... elas se compadecem do sofrimento. Elas se compadecem sim. Né, das pessoas estarem sofrendo de amor, estarem ali sofrendo por aquilo que elas gostariam que estivesse ao lado delas. Né? Mas o que elas tentam também chamar a atenção? E isso é uma coisa que faz toda a diferença quando nós estamos na nossa consulta com o baralho cigano. É exatamente chamar a atenção da nossa consulente que está sofrendo para aquilo que está sendo colocado. Então, às vezes, elas querem o quê? Elas querem uma pessoa que dê toda a atenção, que esteja ali com elas, que sejam amorosas, que sejam dedicadas, vamos dizer assim. Normalmente elas procuram, muitas vezes, essas pessoas que não são assim. São pessoas que são práticas, são pessoas que muitas vezes esquecem ou têm dificuldade de falar, eu gosto de você, eu sinto saudade de você, eu gostaria de estar com você, até porque os homens, né, eles são criados para... Hoje já melhorou bastante, mas antigamente os homens eram criados a não falar do que vocês sentiam, muito menos chorar. Falar, então, o que sentia, imagina. Então, as mulheres hoje, elas sonham, às vezes, isso acontece até hoje, com um padrão que muitas vezes aquela pessoa não vai dar aquilo para elas. Que olha, eu te amo, olha, eu estou do seu lado, olha, eu sou o seu companheiro. Não vai dar aquilo para elas. Então, muitas vezes, quando até nas consultas nós estamos falando, olha, isso é comportamento, não é o problema do sentimento, há uma dificuldade de entendimento. Outra coisa que para ciganas, isso falando, espiritualmente falando. Sim. Espiritualmente, mais uma vez, aí, como eu disse, eu peguei o clã das ciganas do amor, tal, tudo mais. As ciganas não aceitam essa história do ficante. Que é mais comum em 2000. Né? Agora, para elas acham isso, elas entendem que a pessoa ela está ali, que ela está tentando gerar uma oportunidade de despertar o amor no outro. Elas entendem isso. Mas elas pensam que era melhor se preservar um pouco. Né? Hoje,
há uma abertura e uma facilidade que eu colocaria que nem todas as mulheres elas bancam ou ficar, o ser ficante, de ter um relacionamento que não se sabe o que vai acontecer amanhã. Não se sabe, não sabe se a pessoa vai ligar, se a pessoa vai... Não se sabe, então gera uma quantidade de insegurança muito grande. Então, as ciganas, quando elas aconselham, principalmente esse clã das ciganas do amor, que elas que se compadecem, porque os outros clãs não, viu? Sim. Os outros não. Isso eu tô falando, chamei as do amor, porque elas realmente se compadecem, vamos falar assim. Os outros não, os outros vão ser até duros, vão ali chamar a atenção para aquele comportamento que eles não podem, vamos colocar assim, vir a criticar. Não vão criticar, eles vão ouvir, mas será colocado, foram feitas suas escolhas. Dependendo das escolhas, o que é plantado você vai colher. Então, aquele sofrimento não vai ser minimizado. As ciganas do amor já minimizam. Sim. Mas elas, assim, do ponto de vista delas, elas pediriam e aconselhariam, que é o que elas fazem, um comportamento da parte das mulheres um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais regrado. Não ir com tanta sede ao pote. Né? Tentar conhecer melhor a outra pessoa. Porque muitas vezes as pessoas, elas nem conhecem umas às outras. Né? E já estão ali, muitas vezes, tão expostas. Então, e isso, claro que gera um sofrimento muito grande. Elas trariam esse aconselhamento, espiritualmente falando, não se expor tanto, né? Para elas, não existe esse ficar. Elas entendem, porque a pessoa está falando, elas entendem, mas elas falam de comportamento, às vezes as pessoas, mas eu queria que ele voltasse, eu queria que ele falasse comigo, eu queria tal, tudo mais. E aquilo não existiu para outra pessoa. Então, elas ficam, muitas vezes, procurando uma maneira de mostrar para a pessoa que aquilo é passageiro, mas sabe que aquilo vai gerar um sofrimento muito grande. E sabem, mas por isso que elas trazem este aconselhamento. Conheça melhor, tente ver melhor, porque quando você conhece melhor, conforme você vai convivendo, você vai vendo o que é bom e o que é ruim para você naquela outra companhia. E dentro disso, você escolhe se você quer ou não aquilo para a sua vida. A liberdade da mulher hoje, ela é muito maior. Mas ela também muitas vezes não sabe se impor e se colocar. E aí é onde gera os problemas, que é o que mais nós ouvimos durante as nossas perguntas. Eu vou ter um relacionamento sério? Eu vou ter uma pessoa que me ame, que fique comigo? Sim, mas como é que é o início desse relacionamento? A maioria das vezes nós vimos que as pessoas foram com muita sede ao pote. E nem deram muitas vezes a oportunidade de conhecer ao outro, né? Eles não se conheceram ali e já tiveram tanta intimidade. Então, aonde, claro, que vai gerar muitos problemas. Então, o aconselhamento seria as mulheres ali conhecerem um pouco melhor, né? Gerar, assim, encontros mais, vamos dizer assim, mais leves, mais simples, não tão profundos. Acho que eu me fiz entender. Sim, sim. Acho que eu me fiz entender, né? Para elas, tem algumas coisas que são inconcebíveis. Verdade, mas a gente tem percebido nas perguntas que vem, que todo mundo aprende com as perguntas, é interessante. E que as mulheres, e tantos homens também, que buscam também, eu gostaria de conhecer a pessoa perfeita, ou a pessoa que vai me fazer feliz, né, ou aquela que vai me dar um relacionamento tranquilo. Uhum. A gente vê muito essas perguntas, então significa que as pessoas estão interessadas em ter relacionamentos sérios, né? Sim, as pessoas estão interessadas, até porque quando você encontra ali essa compatibilidade, né, de ter uma pessoa que está do seu lado e que ela te faz bem, que há compatibilidade, o que você foca junto com ela? Uma construção das coisas. E é claro que quando você passa a construir a dois, fica mais fácil do que construir sozinho. É claro que sim, mas o grande problema é como que você lida com a ansiedade, como você lida com você estar carente, né? O turbilhão de sentimentos que está passando dentro de você. Então, os ciganos, isso é uma característica que você não vê muito presente, é essa ansiedade, que já na nossa sociedade tem.
né, de as coisas darem certo, as coisas estarem ali, até porque, primeiro, eles sabem que vão se casar. Segundo, eles sabem que ali, depende deles essa construção, né, para que eles possam casar, ter filhos e fazer algumas coisas. Então, assim, as prioridades são um pouquinho diferentes. Uma coisa que é muito igual para os ciganos, muito, muito igual, é o nível intelectual. Né? Até porque eles vão para a escola, hoje a gente vê que muitos ciganos eles estudam, que nós vimos não só aqui no nosso Brasil, como principalmente também na Europa, os ciganos estudam até a 5ª e a 6ª série, porque para eles o importante é saber ler e saber escrever, né? E saber fazer ali contas. Por quê? Porque eles vão trabalhar por conta. Então, o importante é saber ler, saber escrever, saber que não estão enrolando o que vai fazer e saber contar para não se perder dinheiro e tudo que está ali acontecendo, né? Então, tudo isso é importante para eles. Então, hoje na nossa sociedade, nós geralmente buscamos as pessoas que têm alguns títulos. E muitas vezes, eu sei o quanto que isso é importante. A pessoa ter conhecimento, a pessoa buscar ali, ter formação, graduação. Eu sei que quanto isso é importante, mas muitas vezes as pessoas colocam isso em primeiro plano. Muito, muito, muito em primeiro plano. E isso é uma coisa que não tem uma barreira para os ciganos, e na nossa sociedade tem. Então, muitas vezes nós queremos, né, você vê assim, olha, eu quero um homem que ele seja culto, estudado, esteja estabilizado financeiramente, tenha uma graduação. Então, né, a mesma coisa o homem, olha, eu quero uma mulher culta, que ela tenha uma graduação, uma boa família, já tenha uma certa estabilidade, né? Então, assim, isso tudo poderia se conquistar estando a dois. Né? Se estando ali, a dois, construindo. E isso para o cigano eles já constroem. Então você vê que não tem, ela é mais que eu ou menos que eu. Então não existe aí essa disparidade. Essa é uma coisa que tem um peso bastante grande. Bacana. Isso, então, né? Porque eles têm o mesmo nível intelectual, estudaram praticamente iguais, e na nossa sociedade há essa disparidade e há um certo peso, sim. Compreendo isso? Claro que sim, né? Porque as pessoas veem que você tendo uma graduação, você é como se fosse uma garantia de trabalho, uma garantia de uma série de coisas. Que não é, viu, garantia. Muito pelo contrário. Você vê muitas pessoas que têm eu conheço até casos vencedores de pessoas que, qual é a sua graduação? Você escrever meu nome. E vencedoras. Sim, claro. Vencedoras, batalhadoras, vencedoras. Procuraram um caminho alternativo, falam errado sim, e hoje, muitas vezes, né, chega a ser engraçado, claro, né, mas venceram, vencedoras, que lutaram e o que você sabe fazer? Não, sei escrever o meu nome, sei fazer conta, sei somar, às vezes soma, mas são vencedoras. Então, muitas vezes não é visto o caráter da pessoa, né? Muitas vezes não é visto ali o que ela poderia te oferecer fora da graduação, vamos colocar assim. Então, isso. Então, as pessoas, é uma das coisas que as ciganas chamam a atenção para que as pessoas olhem para o coração, olhem para o comportamento. Uma das coisas que as ciganas aconselham sempre é assim. Sim. Somente para as mulheres, veja como ele trata a mãe, porque se ele vem a se casar com você, ele vai te tratar da mesma forma. E é uma grande verdade. Interessante, verdade. É uma grande verdade. Preste atenção. Da mesma forma, preste atenção para os homens como ela trata a família. Tem que se chamar a atenção. Porque mesmo que não se tenha nada, mas se tem uma família que ela é unida, ela é estruturada e há o respeito, se tem grande probabilidade daquilo vir a dar certo, sim. Então tem que se olhar isso, que é o que a maioria das vezes não olhamos. Não olhamos esses detalhes, que para os ciganos é tudo.
Eles olham exatamente isso. Esses são os aconselhamentos que eles trazem. Esses são os aconselhamentos, né? Olhe isso. Se ele está fazendo isso, ele vai fazer isso. Por quê? Porque faz parte da educação, faz parte da cultura. Então, são coisas que temos que observar. E é isso que as ciganas, elas trazem para nós. Tá? Observe isso, são esses detalhes, observe aquilo. Olha, você está querendo uma coisa que ele não vai te dar, mas ele pode te dar mais isso, isso e isso. Você se adapta? Sim, não. Você não foi muito depressa? Olha, você consegue fazer isso mesmo? Então são perguntas que elas normalmente fazem até para aliviar o sofrimento, né? Fazer a pessoa refletir para que ela pare de se expor tanto e que com isso, com essa reflexão, ela dê a oportunidade de ver a pessoa que... Às vezes a pessoa está do lado dela, viu? Sim. A grande maioria das vezes a pessoa está do lado. E ela não viu. Mas ela não viu por quê? Porque ela colocou outras coisas que para ela é importante, como graduação, profissão e tudo mais, né? Do que o caráter da pessoa. Que na verdade é o mais importante. É o mais importante. Mas você só conhece o caráter da pessoa convivendo com ela, conhecendo a família. Interessante. E essa questão nos ciganos, na comunidade cigana, deles já saberem com quem vão casar, vão acompanhando também, né, tudo isso, nessa questão do caráter, do comportamento, né? Claro, porque as famílias se conhecem. Sim. Famílias se conhecem, famílias convivem. Então, e há todo esse cuidado. Então, desde muito cedo se seguem algumas regras que se evita essa quantidade de problema aqui, né? Que é a quantidade de problema que vem agora mais lá na frente. Então, isso é muito importante. Isso realmente é muito importante. Mas como você havia colocado e perguntado espiritualmente como isso resolve, né? E até dos conselhos que Carmen traz, vendo esse grande clã das ciganas do amor, né, que hoje vão trabalhar muito, 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 né, para que haja aí, né, harmonia dentro dos corações das pessoas, né, elas chamam a atenção para isso, chamam a atenção para o comportamento, chamam a atenção para que observe como que esta pessoa dentro da sua família, porque conforme ela trata a sua família, ela vai tratar você no futuro. Então tem que se prestar atenção nisso. Se há harmonia dentro de uma casa, é lógico que vai haver harmonia nos outros lares que serão construídos. Por quê? Porque segue-se exemplos. E os exemplos geralmente saem de dentro da sua casa. Por isso que as casas ciganas, as famílias ciganas, costumam trazer aí, né, ser lares normalmente harmoniosos. Sim. É isso. É comportamento. Muito bom. Não é comportamento, né? É comportamento de você ouvir o mais velho, ouvir o aconselhamento, ouvir as coisas, né? Como nós já sempre falamos, os ciganos, eles são aqueles que respeitam os mais velhos, escutam os mais velhos, estão atentos a aquilo que é colocado. Então, dentro disso tudo, eles estão ali seguindo algumas regras, e algumas delas vêm até hoje, né? Estão aí, são seguidas, mas o que fica muito claro é que é minimizado o sofrimento, né? Então, por isso que nós até trazemos, né? Nós temos que ter um pouco de cigano nas nossas vidas, né? Se nós trazemos esse, vamos dizer assim, isso, né? De respeitar os mais velhos, ouvirmos, né? Todos, até para o homem mesmo, tá? Se ele pensa até em gerar um encontro, vou conhecer essa mulher, e naquele encontro que ele vai conhecer essa mulher, ele conversa mais com ela, no segundo encontro, ele avança mais devagar, ele pode até vir a ser criticado por isso. Mas lá na frente, os sofrimentos serão menores. Assim como a mulher, ela pode até vir a ser criticada se ela for mais devagar. Não se importa com isso. Vá mais devagar mesmo, porque é o tempo que você também precisa para ir conhecendo a outra pessoa, estar ali junto com ela. Porque na velhice o que fica é o diálogo, viu?
que fica o diálogo. Então, quanto melhor você, desde o início do relacionamento, conversar, dialogar, trocar ideias e conhecer o caráter e estar participando com a outra pessoa, melhor. Porque no decorrer da vida, né, lá quando você envelhecer, é o que vai ficar, é o quanto você dialoga com a outra pessoa, né? Porque as outras coisas, como é para os ciganos, tudo é passageiro. Muito bom. Então, é muito bacaninha, né? Todas essas comparações, trazer tudo isso. Eu sei o quanto que é difícil, claro, porque, né? Nós vivemos numa sociedade que realmente super valoriza a sedução, super valoriza algumas coisas, e você lidar com ansiedade, como eu coloquei, carência afetiva e impulsos sexuais, é uma bomba relógio realmente, né? Mas é importante trabalhar tudo isso, porque lá na frente a única pessoa que vai ali ganhar é você, independente se é homem ou se é mulher. Mas quem ganha é você, porque indo mais devagar, você tem a oportunidade de conhecer melhor a pessoa, você tem a oportunidade de se envolver um pouco mais devagar, mas dar passos extremamente mais certeiros, mais firmes, né? Tirando ali toda esses problemas, todas essas, né? Vamos dizer assim, todas as ansiedades. Então as coisas andam um pouquinho mais devagar, mas quem acerta lá na frente é você, pode ter certeza disso. Muito bom, com certeza. Não é? Então, mas é como disse, às vezes toda essa ansiedade, toda essa atração física, ela passa, porque tudo é passageiro. Ela realmente passa. Então, tem que haver realmente mais diálogo, tem que haver realmente o conhecer melhor, né? Conhecer a família das pessoas, ver como é que é aquele entrosamento dentro da família. Por quê? Porque são verdadeiros espelhos para você construir a sua. Sim. Então. Muito bom. Se você entra numa família que a casa é de perna pro ar, tal, tudo mais, aquela pessoa está habituada a viver com aqueles tumultos, brigas e discussões. Você não ter isso, se você vai construir um lar com alguma das pessoas, seja qualquer uma das pessoas daquela casa, é um trabalho árduo. Porque você tem que mostrar o outro lado. Sendo que quando você chega dentro de uma família que ela é harmoniosa, que ela é mais tranquila e que as coisas caminham um pouco devagar, mas a situação ela é mais harmoniosa, vão ser ali as casas, os filhos terão casas mais harmoniosas. Isso é um fato. É um fato e se constrói isso. Então, essas são as dicas, como você perguntou, e eu achei bárbara a sua pergunta, que as ciganas trazem ali para se observar esses detalhes. Então, hoje... E elas pedem para ir mais devagar, sim. Maravilhoso. Hoje, para o Dia dos Namorados, não podia ter caído num dia melhor, uma terça-feira. Nos programas tem da Cigana e Magia Cigana, mas a Cigana está, então, preparadíssimo. Com as... Claro. Claro. Tanto é que você viu, nenhum momento elas me intuíram ali de eu colocar, a simpatia da maçã, tá? Eu até questionei isso, que tem a simpatia da maçã para atrair o amor verdadeiro. Mas, assim, o que veio foi que as pessoas podem fazer da simpatia da maçã o quê? Algo para negativar aquilo e não ser bom. Então, você vê a banhos, a orações, então elas, atendendo o pedido de todos, né, trabalham de outra forma, para que as pessoas fiquem o quê? Sempre positivas. Eu gostei bastante quando foi permitido só colocar, né, os banhos e a oração de realização dos desejos. Muito bom. Isso, porque assim ninguém cai em tentação, ninguém, nada. E isso é importante, né, porque a pessoa assim não gera karmas. Sim. E isso, todos vão ficar bem. E com isso, fazendo a oração dos desejos, elas atraem a pessoa certa. Porque elas começam também a ver esses pontos que as ciganas, né? As pessoas começam a pensar nesses pontos que as ciganas colocam. Elas não estão aqui para julgar, não é isso. Mas elas sabem que essas atitudes desenfreadas
geram muitos sofrimentos. Perfeito. É isso. Né? E as ciganas não gostam de ver a gente sofrendo de amor. Realmente elas não gostam. É verdade, com certeza. Pelo menos pela Carmen a gente tem acompanhado isso, né? Muito, muito. Elas não gostam mesmo da gente sofrer de amor. Mas elas também puxam a nossa orelha. E de uma forma bem sutil, mas puxam. Bem amorosas, mas puxam. Bacana. Isso. Para termos um comportamento aí melhor colocado. Ai, que pena. Estamos chegando ao final e a gente vai falar disso à noite, desse mesmo assunto. Vamos falar disso à noite. Vamos falar aí um pouco mais. Se houver alguma mudança, a gente posta, claro, né, para que vocês possam usufruir, mas eu acho bacana, sim, falarmos do namoro e do casamento cigano, sim, até para que as pessoas possam ver, entender um pouquinho, né? Pode aí, às vezes, colocar, nem tive contato com ele, já tenho que me casar, tal, mas que as pessoas vejam ali como eles procedem. É importante? Claro que sim, faz parte de toda uma cultura, né? E para eles, essa cultura, essa fórmula, vem dando certo há séculos. Bacana. Perfeito. Então as orientações da noite você vai ver que vai vir direcionado para o amor, né? Se prepara. Com certeza. Com certeza. O programa Magia Cigana vai ao ar às 9 horas da noite ao vivo, tá? Perguntas para o Baralho Cigano também, além de perguntas sobre o assunto. O MSN é carmenromani@hotmail.com, ok? Tem bastante gente nova ouvindo. Graças a Deus, sejam todos bem-vindos. Bem-vindos a essa grande cultura, né? Que a gente mostra aí o lado positivo dessa grande cultura, né? Porque o negativo já fizeram isso. Então agora é hora de nós mostrarmos o positivo, né, Alan? Verdade. Sejam todos bem-vindos. É uma pena que acabou, mas à noite estamos aqui com Magia Cigana, né? E vamos falar, claro, do namoro, noivado aí para os ciganos. Então todos são convidados, todos são muito bem-vindos para estarem participando dessa magia desse povo, né, Alan? Verdade. Contamos com vocês. Então, professora Rose, boa tarde. Boa tarde aos nossos ouvintes. Até a noite. Até a noite. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Tenda Cigana, com a terapeuta holística e professora Rose de Souza. Oferecimento: Colégio Estudar em Casa, cursos virtuais de Umbanda, Candomblé e Holístico. Acesse www.estudaremcasa.com.br.